Mais uma vez, né? Bom dia a todos, né? Que estão aqui presentes. Bom dia aos internautas, lembrando que a nossa exposição ela é transmitida pelo Aurélio Robles, né? O Face Aurélio Robles, e retransmitida pela comunitária Vida Nova, né? Então, seja todos bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, agradecermos a Deus, né, por mais esse dia, por mais essa oportunidade e, sobretudo, por podermos estar aqui, né, estarmos aqui, permanecer, nos contarmos entre os encarnados, né, isto também é motivo de gratidão. Então nós falamos, Divino Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma tarefa do nosso domingo de manhã, abrindo os trabalhos da semana, permitir que teus prepostos, nossos espíritos amigos, familiares, anjos da guarda, possam estar conosco, assistindo a cada um, a mim que vou fazer a exposição e a todos que vão ouvir, né? Vão ver, ouvir e assistir. Abençoa nossos propósitos, sê conosco, que assim seja. Antes de iniciarmos também a palestra propriamente dita, eu quero dar um aviso. Vocês receberam um número cada um, né? Esse número eu vou sortear, vou pedir para um secretário depois sortear para mim, né? Esse livro aqui é o livro do Pedro Santiago, não sei se alguém conhece esse autor, né? E ditado pelo espírito Dizia Kibá, né? É um livro está em lançamento na editora M. E eu resolvi, né, eles deram um certo desconto, eu resolvi comprar uns exemplares aqui e vender para vocês. Não vender não, vou sortear. Vou sortear para vocês, né? Esse é de graça, né? Mas fica comprometido depois dos próximos livros vocês comprarem. Tá bom, gente, brincadeira à parte. É um livro, o título do livro é Quem é Minha Mãe? Talvez o que vocês vão pensar foi o que me levou a comprar esse livro. Eu não tinha visto só o lançamento. Eu achei que esse Quem é Minha Mãe fosse uma referência àquela colocação de Jesus, quando ele disseram, sua mãe e seus irmãos o esperam, o procuram aí fora. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Achei que fosse, mas não é não. É um romance aqui, eu li só o primeiro capítulo ainda, mas é um romance em que alguém procura a mãe. É um romance, mas eu não vou falar, que não depois, né, vocês não vão ler. Eu tenho também aqui umas agendas que me devolveram depois do prazo. Essas aqui eu não vou sortear, eu tenho 7, parece. Eu não vou sortear. Quem quiser ficar com a agenda, é a agenda 2025, né? Ela hoje quase não se usa agenda, né? Mais é computador, mas ela aqui tem uns lembretes, tem umas mensagens aqui de orelha, né? Quase todo todo dia tem uma mensagem de orelha. E na mudança de mês tem uma mensagem, um pensamento, né? Então último, a gente marca alguma coisinha e tem sempre coisa para ler. Bom, a nossa exposição do dia de hoje é um capítulo que ele não está mais aniversariando. É um capítulo que ele já está completando décadas, né? É um capítulo longo,
o capítulo 9 da segunda parte do livro dos Espíritos, nós começamos esse capítulo, que a gente faz poucas perguntas, é um capítulo que tem mais de 50 perguntas, né? Então nós começamos em novembro de 2023. Estamos aí, cada 4, 5 semanas a gente faz a exposição, estamos aí patinando nele, né? Mas é porque o capítulo é longo, né? Então hoje nós vamos falar, tem mais uns 2 ou 3 subtítulos. Eu pensava em resumir, mas fica a gente em juntar o capítulo. Então, uma pergunta, de uma pergunta para outra, né? Ou de um subtítulo para outro, muda o assunto, então não ficaria bem. Então, eu resolvi. Estão me ouvindo bem? Está saindo som? Então, eu resolvi fazer continuado. Vocês vão me aguentando aí? Então, hoje nós vamos falar da ação dos espíritos sobre a natureza, né? Sobre os fenômenos da natureza. São 5 perguntas e a gente vai procurar andar um pouquinho depressa para dar tempo, né? Então vamos lá. Hoje é dia 16, né? Então a primeira pergunta é a 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram perturbações dos elementos, são devidos a uma causa fortuita ou todos têm uma providência? Deu para entender a pergunta? Se é uma causa, se acontece por acaso ou tem alguém lá em cima vendo, né? Vendo. Então vamos ver o que os espíritos responderam. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então tudo que acontece tem uma razão de ser. Não acontece por acaso. E muitos fenômenos acontecem no nosso planeta que ainda está, por incrível que pareça, ainda está em acomodação, mas a gente vai entrar lá mais para frente, acomodação das placas tectônicas, né? E mesmo o homem vem também alterando a natureza, né? O homem vem desmatando, poluindo, consequentemente nós temos esses sóis abrasivos, né? Abrasivos, que é muito quente. E também está na previsão essas mudanças, apesar que o homem provoca os fenômenos, certos fenômenos no clima, né? Da própria natureza, mas tudo está previsto. O nosso mundo teria que mudar também. Porém, né, aos exageros que o homem faz, ou que os homens fazem, e eles vão ter que consertar isso, viu? A gente fala, mas vai consertar, a pessoa já está velha. Bom, nós somos reencarnacionistas, né? Todos nós sabemos. Então você está hoje sofrendo, nós já estamos velhinhos, né? Estamos sofrendo essas circunstâncias. Fala, tomara que eu desencarne logo, né? Ou então, tomara que eu morra logo. Não aguento mais esse mundo. Aguenta sim, você provocou, você vai desencarnar e vai voltar aqui para consertar. Então, estamos certos aí. Vamos ver a outra pergunta, a 536 lá. Os espíritos, esses fenômenos, deixa eu ler aqui, né? Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Será que
esses fenômenos que acontecem, é aí que a gente vê, vamos pensar nos fenômenos naturais. Um raio cai num determinado lugar, um vendaval, um terremoto, e sim, todos esses fenômenos da natureza que perturba. Perturba quer dizer o seguinte, ele sai do normal. Quando vem um vendaval, uma tempestade, nós temos que mudar o nosso comportamento, procurar abrigo e etc, etc. Então, será que esses fenômenos sempre têm por objeto atingir o homem? Não? Desculpe, eu sem querer passei aqui. Então, esse fenômeno, ele tem por objeto atingir o homem. Algumas vezes tem, né? Tem o homem como razão de ser, mas também é frequente terem por único objetivo o estabelecimento do equilíbrio e da harmonia nas forças físicas da natureza. Então, quando acontece esse fenômeno, às vezes acontece do homem estar no lugar que vai cair um raio, ou estar no lugar que vai acontecer um tsunami. Então o homem acaba sendo atingido. Mas quando acontece um tsunami, vocês sabem o que é? É uma acomodação das placas tectônicas, né? E vai se acomodando conforme a Terra vai modificando, e ele provoca aqueles vendavais, aqueles tsunami, aquelas ondas, aquelas marés muito altas, né? Aquelas ondas violentas, como aconteceu no ano, foi 2002 ou 2003, nas Filipinas, né? Nas Filipinas. Aquele lá, o objetivo não era pegar o homem, o objetivo era a acomodação de placas bem... Teve o epicentro, que foi vários quilômetros, muitos quilômetros longe dali, da onde aconteceu aquela grande onda, né? Aquele grande maremoto, e que mataram muitas pessoas, não me lembro mais quanto, eu sei que foram, acho, mais de 200 pessoas, né? 230 mil, né? É isso aí, o Olinto está mais informado. Bom, a gente pode falar, então se morreram tantas pessoas assim, o objetivo foi exclusivamente o homem. Não. O objetivo principalmente, era a acomodação das placas tectônicas, né? Porém, tinha muita gente pecadora ali por perto, foram juntando. Então, acontece o seguinte, Deus, na sua providência, Ele permite que as pessoas passem por aquilo, que ao mesmo tempo que se acomoda a natureza, o homem aprende, alguns estão ali espiando, outros estão servindo ali de boi de piranha, né? Acontece o seguinte, eles estão ali para passar pela experiência, talvez numa futura encarnação, eles já conseguem prever e evitar uma catástrofe tão grande, né? Então vamos ver mais coisas. Alguma dúvida, gente? Agora vem uma pergunta que é bastante curiosa, né? A mitologia, vocês sabem o que é mitologia, né? Todo mundo sabe. A mitologia é a coisa que o pessoal inventa, é um mito, é uma coisa da imaginação do homem, né? E essas invenções são tão grandes, essas criações mentais, que se chamou criação mitológica, que é de muita gente, né? E então
são fatos que na realidade não existe. Quando existe, existe uma coisinha assim, o pessoal faz quilômetro de extensão dos acontecimentos, né? Então pergunta, a mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença que considerava os espíritos como divindade. Representava esses deuses ou encarregar espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, né? Outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc., né? Muita coisa. Essa crença é destituída de fundamento? Será que essa crença é lógica de atribuir tudo a que tem o espírito? Vamos ver o que os espíritos responderam, né? É tão pouco destituída de fundamentos que ainda está muito aquém da verdade. Olha, ele não disse que ela não é verdade. Ele apenas disse que ela está muito aquém da verdade. Que a gente sabe que em todo fenômeno da natureza há espíritos, mas não são espíritos que foram criados para provocar esses fenômenos. São espíritos que, na sua evolução, eles agem sobre os fenômenos, são um equilíbrio de força que nós ainda estamos longe de compreender. Mas atribuir, os espíritos, os deuses estão revoltados, como eles falavam, estão revoltados, estão se vingando do homem. Não. Como nós dissemos lá atrás, né? Tudo tem uma razão de ser, e nessa razão de ser, o homem entra, porque o homem tem débito com a natureza, e por isso os fenômenos constantemente está pegando uma pessoa ou outra, né? E você vê que não existe por acaso. Tem aquele que não era para ir naquele local e vai. E tem aquele que era para ir e não vai. Por quê? Porque ele não estava no programa dele perecer naquele fenômeno. E o outro estava. Gente, se houver alguma dúvida, vocês falam. Aí vem a subpergunta, né? 537A. Pela mesma razão, poderia ter espíritos que residam no interior da Terra e presidam o fenômeno geológico? Por exemplo, muita gente acredita que é espírito que está ali, no interior da Terra, nas cavernas, e eles agitam e provoca terremoto, provoca vendaval, tsunami, provoca tanta coisa. Será que são espíritos? Eu lembro disso, não? Uma certa vez, uma médium, né, uma dessas videntes, ela falou uma besteira, daí dá uma de espírito, hein? Falou uma besteira que quando cai um avião, os espíritos sentam na asa do avião para o avião cair. O espírito não tem peso, não é matéria, gente. E a pessoa não entende o que fala, né? Então, são besteiras que se fala, e então se acredita, muita gente acredita que os espíritos se aglomeram no centro nas cavernas, nos labirintos, né? E eles agitam a terra, para a terra dar terremoto. Tem muitas outras razões, né, mas os espíritos responderam. Deixa eu falar, ver para você. Esses espíritos não habitam realmente a terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem
conforme as suas atribuições. Um dia tereis explicação de todo esse fato e os compreenderei melhor. Então os espíritos não agitam a terra, eles não estão indo lá no interior da terra, né? Há espíritos que por expiação às vezes estejam lá, mas eles não têm condição de fazer nada sobre a natureza, né? Esses espíritos. Agora, há espíritos que se ocupam de todos os fenômenos, conforme a atribuição que lhe é. Então, há espíritos que agem, como nós vamos ver na pergunta seguinte, com conhecimento de causa, né? Mas há espíritos que simplesmente na sua transmigração progressiva, eles atuam também nos fenômenos da natureza. Como atua no crescimento das plantas, atua, enfim, em tudo que existe na natureza, existe espírito, ou aprendendo ou agindo, contribuindo com a parte que lhe toca na obra da criação. Alguma dúvida sobre isso? Porque aí é um assunto um pouco mais complexo. Os espíritos que presidem o fenômeno da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual, serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados entre nós. Então vamos ver. Eu achei que a resposta não ficou completa, porque ele pergunta se eles são seres especiais. E ele fez uma resposta muito resumida, né? Porque será que foram espíritos que foram criados especificamente para isso? Eles dizem que serão ou que foram. Quer dizer, então, ele respondeu se são espíritos que estão encarnados. É espíritos que serão encarnados ou que foram, né? Porque, como nós dissemos, em todas as condições do espírito, ele age. Isso o espírito que não chegou à perfeição. Porque o espírito que chegou à perfeição, ele não age nesses fenômenos grosseiros. Eles usam espíritos que estão em desenvolvimento para seu aprendizado. Não está ali simplesmente para punir o homem. Está ali para seu aprendizado, por isso atuam nos fenômenos da natureza. É um pensamento que eles aprendem. Mas há aqueles espíritos que já chegaram a um certo grau, eles apenas dirigem, às vezes dirigem através de outros espíritos. Então aqui a outra pergunta. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Será que esses espíritos são elevados? Praticamente eu já venho respondendo isso aí. Será que esses são espíritos elevados ou são espíritos inferiores? Vamos ver o que os espíritos responderam. Esses espíritos depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenha. Uns comanda, outros executa. Os que executa são sempre espíritos de ordem inferiores, tanto entre os espíritos encarnados como desencarnados, ou tanto entre os espíritos como os homens, né? Então, os que comandam são espíritos inteligentes, que estão colaborando também, estão colaborando na obra da criação do Pai Celestial.
Todos nós que estamos vivendo, de um modo geral, nós estamos contribuindo na obra da criação. Quando eu faço uma coisa diferente, ou simplesmente eu cumpro meus deveres como ser humano encarnado, eu estou cooperando na obra da criação divina. Então ninguém aqui dentro pense que ele está vivendo por acaso. Tudo que você faz, você está colaborando na obra da criação. Pasme, até quando a gente comete alguma besteira. Se Deus o permite, é porque tem quem do lado precise ver, acompanhar aquilo ali. Nem que seja para nos criticar, nem que seja para não fazer o que nós fizemos. Ou há outros que ficam com inveja das nossas travessuras e às vezes querem fazer também. Mas Deus nos permite, porque vai servir para nós, e nós vamos conhecer as consequências desses nossos erros, né? Dessas nossas desobediências, e serve para outros também que vão ver. Aqueles espíritos que já estão despertando, eles vão ver que não se deve fazer o que nós estamos fazendo. Há outros espíritos que vão nos imitar, que vão passar pelas experiências. Mas tudo faz parte no crescimento, no aprendizado do homem, né? Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age, ou eles se reúnem em massa para produzi-lo. Será que quando acontece um fenômeno uma tempestade, vamos tomar por base aquele grande tsunami que ocorreu em 2003, né? 2004? Eu estou atrasado no calendário. Então, em 2004 ocorreu aquele grande tsunami. Será que foi um espírito sozinho que foi lá e chacoalhou o mar para que houvesse isso, provocasse aquelas tempestades? Porque o tsunami não ficou apenas naquelas ondas gigantes, provocou tempestades em volta também, né? Não ficou apenas dentro do mar, não, né? Nos terremotos, né? Será que foi um espírito sozinho que fez aquilo aí? Bom, já que todo mundo ficou na dúvida, vamos tirar a dúvida. Reúne-se em massa inumerável. Dá para ver isso aí, né? Então, eles são muitos espíritos. Há aqueles espíritos que são convidados e há aqueles que gostam de ver a coisa pegar fogo, a coisa de estrambelhar, e vão participar também. Então não é um espírito só. Quando acontece um espírito só pode fazer uma besteirinha, falar alguma bobagem, mas quando a coisa com objetivo coletivo, normalmente há mais do que um espírito. Mesma coisa, uma pessoa obsidiada, quando ele pode ter muitos inimigos e não ser vítima apenas de um espírito. Lembra aquele que se machucava nas catacumbas, né? Parece que eu não me lembro bem o fenômeno, que Jesus perguntou para ele, qual o seu nome? Ele falou, multidão, porque somos muitos. Eram muitos espíritos obsidiando uma pessoa só. Pode ter isso também, viu? Mas isso é assunto para outra palestra. Ou pode, deixa eu ver se... Os espíritos que exercem certos fenômenos, né? Os espíritos que exercem
a ação nos fenômenos da natureza age com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo? Praticamente eu já respondi essa pergunta, né? Será que eles agem com conhecimento de causa ou eles têm um instinto? Que no caso eu falei, agora por último, aqueles espíritos que gostam de ver as coisas destrambelhadas e ele se junta à turba que já está provocando aqueles espetáculos difíceis e às vezes dolorosos, né? Será que há aqueles que fazem com conhecimento e aqueles que fazem sem conhecimento? Então vamos lá. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação, figurais essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas ou arquipélagos, não seja necessário acreditais que não haja um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral. Entretanto, são animais do último grau que realizam são instrumentos de Deus, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Já é a última pergunta, já a última resposta. Eu vou fazer um comentário sobre essa primeira parte, porque as ilhas, a gente tem a impressão que as ilhas sempre existiram. E muita gente não sabe disso. Há uma espécie de um micróbio, né? De um verme, né? Muito diferente. Eles vão mexendo, remexendo, e ao longo dos milhões de anos, eles fazem emergir uma ilha ou um arquipélago, quer dizer, uma reunião de ilhas. Eles fazem emergir do mar. Elas somem. Se a gente se dedicasse ao estudo do mar, a gente iria ver que estão emergindo ilhas, que aparecem um pouquinho, que tem só ali e que serve de alerta para os marinheiros, né? Porque o navio pode se enroscar lá. Então eles falam miríades, espírito não, verme, micróbio muito pequeno, invisível, que eles trabalham e constroem as ilhas. Para a grande maioria das pessoas, para o vulgo, parece que essas ilhas aparecem por acaso, mas tem espírito. E ele disse que esses espíritos são da ordem mais inferior. Eles estão ali trabalhando para se desenvolver a sua individualidade, mas apenas se movimentando, apenas desenvolvendo movimento que para nós parece que não é nada, mas que um dia vai ser importante, porque esses espíritos, esses micróbios que estão ali, um dia vai passar para outra classe de vermes mais desenvolvida, depois para um invertebrado que rasteja, e assim por diante, chegando à condição dos grandes animais, chegar à condição de um rinoceronte, para depois começar a sua migração no reino vegetal. Começa dos vegetais mais simples e vai presidindo, assistindo e se desenvolvendo até chegar nas grandes sequoias, né? Nas grandes árvores.
começando depois para entrar na condição orgânica, ou seja, de animais de vida própria. E eles vão se desenvolvendo, até chegar, né, nos grandes, como eu disse, no grande rinoceronte, né? Para depois começar nas classes inferiores da humanidade. O espírito vai migrando. Diz o Leon Denis que o espírito dorme no mineral, né? Eles sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, eu não saberia entender o que o espírito faria no mineral, né? É mais difícil da gente saber, é uma pergunta. Porém, o Emmanuel, no livro A Evolução em Dois Mundos, ele fala que desenvolve o poder de atração, porque nos minerais há a agregação de matéria. Isso que é o primeiro passo, mas isso aí é uma coisa para nós estudarmos com o tempo. Então vamos ver a segunda parte aqui. Pelo bem do mesmo espírito mais atrasado, são úteis ao conjunto. Pelo bem do mesmo os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência dos seus atos e antes que estejam no gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir o mundo moral, e assim é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também foi átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Quer dizer, todos passamos por esses graus que eu citei, para um dia chegarmos à condição de espírito. O espírito mais adiantado que veio na Terra foi Jesus. Jesus foi átomo um dia, mas não sabemos quantos bilhões ou trilhões de anos atrás, porque quando a Terra foi formada, ele já era espírito perfeito, tanto que ele foi incumbido de desenvolver a Terra, com ela os espíritos que se encarnariam nela. Porque o desenvolvimento de um planeta se faz através do homem, através do espírito. Deus criou o mundo com todo o potencial. Porém, para o seu desenvolvimento, que o nosso mundo era, quando das primeiras notícias que tem, demorou até para aparecer a primeira vegetação, né? Primeiro pé de planta, né? Primeira árvore, ou primeira gramínea, né? Demorou. Depois foi surgindo. Mas quando o mundo estava já pronto para receber o homem, receber os seres animais, ele ainda tinha muita coisa em potencial. E foi confiado ao homem o desenvolvimento. O homem, lutando pela sua vida, pela sua sobrevivência, foi desenvolvendo o mundo.
Então, por isso essas transformações que vêm, o homem erra e vai acertar por tudo. Vai acertar e vai passar a chegar um dia à perfeição. Mas ele vai junto, fazendo com que o mundo evolui. Então, o mundo só evolui através do homem. O homem é o encarregado de fazer, mas isso tudo sob a supervisão de Deus. Não estamos entregues a nosso acaso, não. Nós estamos passando hoje numa fase, nós já vivemos muito mais do que nós podemos imaginar. Já vivemos milhões ou bilhões de anos para vir daquela posição, daqueles miríades que provocaram o surgimento das ilhas, né? Para chegarmos onde nós estamos, já passamos muita coisa, já evoluímos muito, e não obstante estarmos muito distante da perfeição. Um dia nós chegaremos lá, né? Então era isso que eu tinha para apresentar na manhã de hoje, né? Daqui uns dias a gente volta continuando o assunto, né? Então, muito obrigado.